Amém. Amém? Gente, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Rasna. Eu sou assim, quase do tamanho do púlpito, né? Alguém tá me vendo? Porque eu sou assim, quase desse tamanho. Mas meu nome é Rasna, eu tenho 20 anos. Muito velha, né? Eu tô aqui na Aliança Tinha há 6 anos. E eu supervisiono a rede Noivas Ataviadas, a rede mais linda. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, estou meio nervosa, porque eu não sou muito de estar aqui na frente, sabe? Eu sou mais dos bastidores, é o meu lugar. Mas eu estou por obediência, né? Mas eu vou falar algo que Deus tem falado comigo esse tempo. E Deus, Ele já está falando desde o início, né, no culto, várias coisas, tem nos despertado. E o Evangelho é a coisa mais linda que nós podemos falar, que nós podemos crer. O Evangelho, quem aqui fez algum teste, algum vestibular, alguma coisa para seguir a Jesus? Ninguém, né? O Evangelho não tem pré-requisito para você entrar. No reino de Deus não tem pré-requisito para você ser o melhor, para você ter algumas qualidades, para você ter isso ou aquilo. Ou você ser o melhor da turma, ou você ser não sei o que mais lá. Então, o Evangelho ele é livre para todos. O Evangelho é para todos e todos nós somos aceitos como nós somos, né? Então, todos nós que estamos aqui, um dia, tenho certeza que um de vocês foram encontrados por esse Evangelho. Nós nunca seremos dignos dele. Nunca seremos dignos do nosso Senhor. Eu não sou digna de estar aqui na frente, eu não mereço, né? Mas o Senhor, Ele tem algo para a nossa vida. E se eu fosse dar um título para essa mensagem, né, seria que Deus tem um destino para os desacreditados. E a pessoa que vos fala é uma pessoa que é uma desacreditada, alguém que já foi muito humilhada na vida, né, por várias situações, várias desonras, várias coisas que eu já passei, e que Deus me encontrou. E assim como eu sei que vocês também vão se identificar com essa história que eu vou contar para vocês. Eu encontrei uma história na Bíblia que não é muito falada, não é muito pregada nos púlpitos, pelo menos não, eu nunca vejo frequentemente, que é sobre Jefité. Alguém já ouviu falar sobre ele? Algumas pessoas, né? Esse homem é pouco pregado, mas a história dele nos marca bastante. E eu vou pegar ele como, né, um foco para a gente conversar nessa noite. Quem está com a sua Bíblia, quiser abrir, a história está em Juízes 11, do versículo 1 ao 11. Juízes 11, do versículo 1 ao 11. Diz assim: Jefité, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefité, dizendo: Você não vai mais receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios uniu-se a ele e os seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade também foram buscar Jefité em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefité: Vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me agora procuram quando estou em dificuldade? Versículo 8. Apesar disso, agora estamos apelando a você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefité respondeu: Se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: O Senhor é a nossa testemunha. Faremos conforme o que você diz. Versículo 11. Assim Jefité foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinham dito sobre ele. Jefité, como vocês viram aqui no versículo 11,
ele era filho de Gileade e filho de uma prostituta, sendo que o Gileade, pai dele, né, se relacionou com outras mulheres e teve outros filhos. Então, ele era um dos filhos de Gileade, e o Gileade morava com a mulher que tinha os outros filhos, certo? Então, em outra versão, de outra versão bíblica, o versículo 1 fala assim: Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém, filho de uma prostituta. Uma das coisas que eu vejo nesse versículo diz assim: Jefité era valente e valoroso, porém, ele era filho de uma prostituta. Nós somos resultado daquilo que nós vivemos desde a nossa infância, né? Eu sou resultado do que meus pais me ensinaram, da educação que eu tive, eu sou resultado de traumas que eu já tive na minha vida, de conquistas que eu também que eu já consegui vencer, de várias coisas. Nós somos aqui uma rede de adolescentes, mas se você pegar uma menina de 12 anos e você for conversar com ela, você vai ver o tanto de coisa que essa pessoa já viveu. E cada um de nós aqui temos uma história. Eu tenho a minha história, o pastor Júnior tem a sua história, a Sara tem a sua história. Então, cada um de nós temos a nossa história. E nós somos hoje, eu tenho 20 anos, hoje eu sou a Rasna, carregada, tenho uma mochila nas minhas costas de todas as experiências que eu já vi na minha vida. E uma das coisas que é a base da nossa vida é a nossa família, não é mesmo? Quem concorda comigo? A base para tudo é a nossa família. E uma das áreas que o inimigo mais investe é em relação à nossa família, porque é na nossa casa que nós aprendemos sobre os nossos princípios, é na nossa casa onde nós aprendemos o que é certo e errado, é com nossos pais que nós aprendemos o que é ser amado, ser aceito, ter palavras de afirmação. Quando você não tem um pai, né, você cresce sem aquelas palavras de afirmação, sem ter a sua identidade reafirmada. Se você cresce sem a sua mãe, você cresce sentindo falta de alguma coisa. Então, nós somos hoje resultado de tudo isso que nós vivemos, né? Eu não cresci muito com meu pai. Então, quando eu encontrei Jesus, eu tive muita dificuldade, porque eu não consegui enxergar Deus como meu pai, porque eu nunca tive um pai, né, que era presente, que era isso ou aquilo. Então, para mim entender que Deus era meu pai, que Ele me amava, que Ele me aceitava e que Ele acreditava em mim, foi muito difícil, porque eu não recebi isso na minha casa. Então, Jefité, antes do porém, ele era valente e valoroso. Depois do porém, é a história dele, é a base, é o berço. Então, o meu berço diz muito sobre quem eu sou. Se você olhar para sua mãe hoje, olhar para o seu pai, você vai ver o tanto que você tem, né, carrega. Tem coisas que eu falo, meu Deus, eu estou falando igual a minha mãe. Eu fico assim, meu Deus, como assim? Então, nós somos isso. E a Bíblia afirma isso, né? Que mesmo Jefité tendo, né, identidade, sendo ele tinha uma família desestruturada. Eu acredito que alguém aqui se identifica com isso, né? A nossa história diz muito sobre quem nós somos. Jefité estava predestinado a ter um futuro decadente, a ter um futuro de insucesso, porque mãe dele é uma prostituta. Mas na frente, não sei se vocês perceberam, mas tem um versículo que fala que os irmãos dele expulsaram ele de casa. Então, mãe prostituta, provavelmente vivia, né, na rua, vivia se prostituindo. Um pai que, né, aceitou os irmãos expulsarem ele da casa dele. Então, ele tinha, na verdade, um ambiente, um lar familiar totalmente desestruturado. Então, Jefité tinha todos os motivos, todas as desculpas do mundo para ter um futuro de morte. Quando já grandes, né, quando eu falei, no versículo 3, no versículo 3 fala que os irmãos deles expulsaram ele. Então agora ele se encontrava sozinho, sem pai, sem mãe, sem família, fadado a um insucesso. O que seria agora de Jefité? Mais na frente fala que quando ele saiu de casa,
ele se relacionou com várias pessoas vadias, pessoas insanas. Tem vários versículos da Bíblia, então pessoas de má fama, pessoas de má influência, né? Então Jefité saiu de casa, sem o apoio de seus pais, foi expulso. E quando ele saiu, o que ele encontrou no mundo? Essas pessoas. E essas pessoas andaram com ele. E Jefité agora tinha duas escolhas. Primeiro, ele poderia tomar a escolha de ter como desculpa a história dele, o que ele passou na casa dele, né, as humilhações. Eu sei que antes dele ser expulso, imagina as humilhações que ele passava no jantar da família, ou quando eles iam almoçar. Eu sei que ele era o último, se fosse de uma fila, né, dos irmãos, ele era o último da fila. Ou ele não era honrado pelo pai, talvez ele não recebia carinho, ele não recebia a atenção da mãe. Então, assim, eu aprendo muito com Jefité, por quê? Porque ele, infelizmente, ele teve essa história trágica. E agora ele estava de frente com duas escolhas. E a primeira seria essa, dele ter essa desculpa de se autodestruir, porque ele não tinha um lar de afirmação, ele não tinha para onde correr. Mesmo que ele era alguém que era alguém valente, valoroso, alguém temente, alguém ali, mas ele, infelizmente, ele não tinha, né, para onde ir. E até mesmo ele poderia culpar a Deus por isso. Quantas vezes, talvez você ou eu, culpamos a Deus por várias coisas que acontecem na nossa casa, por nós não entendermos a nossa história. Ah, mas por que minha mãe é assim? Por que meu pai é assim? Se eu não escolhi meus pais, por que Deus me deu eles? Por que isso? Por que eu sofro essa humilhação? Por que isso ou aquilo? Então, Jefité, ele tinha todos os motivos e desculpas do mundo para você imaginar, para culpar a Deus, para ser um meliante, para andar com aquelas pessoas, né, ter má fama, e, enfim, ser, né, um futuro terrível. Ou a outra escolha seria assumir a identidade que ele tinha, a identidade que Deus deu a ele, os valores que ele tinha, e passar por cima de toda a dificuldade que ele já passou na vida dele. Todos os dias da nossa vida nós temos duas escolhas a fazer. Ou é encarar as nossas dificuldades como um aprendizado, como um ensino de Deus para nossas vidas, ou é chutar o pau da barraca e não, e Deus, por que Deus faz isso, por que Deus é aquilo, por que não sei o quê, e acabar se autodestruindo e acabando com os sonhos de Deus na nossa vida. Então, eu vou ler novamente o versículo para vocês. Fala assim: Jefité, o gileadita, era valente e valoroso, porém era filho de uma prostituta. Antes do porém, nós somos nós. Antes do porém, eu sou a Rasna. Deus me escolheu. Eu sou amada por Deus, eu tenho planos de Deus, eu tenho sonhos de Deus. Eu amo quando o pastor Júnior prega sobre sonhos, que eu fico, meu Deus do céu, Deus sonha comigo. E eu fico assim, sabe, porque antes ninguém acreditava em mim, hoje Deus tem sonhos para mim. E quando o pastor Júnior, toda vez que ele fala, eu amo quando o Senhor prega isso, porque eu fico cheia de esperança. Porque um dia ninguém sonhou comigo. O único que sonhou comigo foi o Senhor, né? Então, assim, antes do porém, antes de você ter, não Rasa, mas a minha família é isso, tu não sabe o que eu passo na minha casa, tu não sabe a humilhação que eu passo na escola, tu não sabe a humilhação que eu passo aqui, os traumas que eu já tive na minha infância, isso e aquilo. Não, eu não sei. Mas antes de tudo isso acontecer, quem estava com você era o Senhor. Antes de tudo isso, antes de toda a nossa história, quem nos escolheu foi o Senhor. Antes de você nascer, quem sonhou com você e comigo foi o Senhor. Então, antes de qualquer outra coisa, qualquer outra desculpa que você venha me falar, antes de qualquer outra coisa, Deus te ama e tem um plano para a sua vida. E foi isso que me fez estar aqui hoje. Porque se eu tivesse seguido a escolha, a primeira escolha, eu não estaria onde eu estou aqui hoje. Porque eu teria, sim, vários e vários motivos de não caber num papel, numa folha de papel, de abandonar a Deus e culpar a Deus e dizer, Deus, porque isso e aquilo. E eu sei que você também ia ter. Então, antes de tudo isso, esqueça agora as suas dificuldades, esqueça agora o que você já passou na sua vida, esqueça como é o seu lar, esqueça como é seus irmãos, esqueça tudo. Eu quero que você se concentre naquilo que Deus diz sobre você.
Eu quero que você entenda o que Deus pensa sobre você, porque é isso que vai mudar tudo. É isso que vai mudar como eu vou encarar as dificuldades na minha casa. É isso que vai que vai me fazer encarar o pecado quando bater na minha porta. Porque eu não sei se é só eu, mas eu passo tentação também para pecar. E quando vem a tentação, eu lembro na hora, meu Deus do céu, Deus, Senhor, por favor, não posso fazer isso com o Senhor, porque Deus é muito maior do que qualquer outra coisa. E eu sei, porque eu já vim do mundo e não quero mais voltar para lá, não. Glória a Deus. Você pode achar que você não tem nenhum valor. Você pode achar, não, Rasa, mas eu só sou isso, e eu só sou o que meus pais dizem que eu sou, que meus amigos dizem que eu sou um fracassado mesmo, eu não consigo vencer na minha vida, eu não consigo não sei o quê, eu não consigo não sei o quê. Você pode dizer tudo isso, mas eu quero que você entenda que isso tudo é mentira de Satanás sobre a sua vida. Porque Deus, Ele ama você e tem sim planos e projetos maravilhosos para você. E eu sei que hoje Deus, Ele vai destravar várias coisas na sua vida. Eu sei que hoje você vai deixar morrer tudo isso que tem te parado, tudo isso que tem te frustrado nesse tempo. Eu sei que não é só eu, mas o desânimo bate na nossa porta, em algum momento. Em algum momento o pecado bate na nossa porta para nos destruir. E às vezes parece que é mais fácil dar abertura para isso. Mas na verdade nós estamos se autodestruindo. E Deus é capaz de transformar e mudar a história da nossa vida. Deus é capaz de transformar a história. Deus foi capaz de transformar a história de Jefité. Deus foi capaz de fazer com que Jefité, tendo toda essa história horrível, tendo todo esse ambiente, esse contexto familiar horrível, mesmo assim ele foi alguém. Então, se você acha que você está predestinado já, não, Rasa, para mim já era, para mim acabou, não tem mais jeito. Se você está... Não, Rasa, não tem mais. Eu quero dizer que tem sim. Sempre tem uma luz no fim do túnel, e essa luz é o Senhor, e Ele está aqui hoje, e Ele quer mudar a sua vida. Amém? Deus acredita em nós, e isso é suficiente para eu nunca mais querer desistir de nada na minha vida. Se todas as vezes que alguém disser, reafirmar alguma mentira sobre sua vida e você imaginar, nossa, Deus acredita em mim, acabou. Tudo perde o seu valor se comparado ao teu amor. Tudo perde o seu valor se comparado àquilo que Deus diz sobre nós. Não importa se é da sua mãe que você tem tanto amor, que você tem tanto apreço. Não importa. O que importa é o que Deus diz e pensa sobre você. Em 1 Samuel 2,8 diz assim: Deus, Ele levanta do pó o necessitado, e do monte das cinzas ergue o pobre. Ele o faz sentar com os príncipes e lhe dá o lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Deus é capaz de transformar um mendigo em rei, uma prostituta em rainha. Deus é capaz de transformar um ex-drogado em um pregador que poderia estar bem aqui. Deus é capaz de me transformar. Em toda minha bagaceira, Deus foi capaz de me encontrar. Por que eu comecei dizendo que você não precisa preencher um formulário para você ser aceito por Deus? Porque Deus te ama do jeito que você é. Mas não é porque Ele te ama do jeito que você vai permanecer sendo o que você é. Deus, Ele nos ama, nos escolhe e nos aceita. Porém, uma resposta nós temos que dar a Ele, que é obediência e abandonar o que nós temos que abandonar. Quantas vezes você já se perguntou, como pode eu com essa família, com essa condição financeira, ou com isso, ser alguma coisa na vida? Eu sei que muita gente tem sonho de se formar em medicina, e não sei o que, terminar a faculdade, não é verdade? Todo mundo aqui tem sonho, né? De entrar na faculdade e tudo. Eu faço faculdade, meu Deus do céu, meu sonho já é terminar, não aguento mais. Meu sonho é terminar. E eu comecei a sonhar depois que eu conheci o Senhor, porque antes eu sonhava, mas era aquele sonho morto, assim, que eu não botava pra frente, porque eu não via que ninguém acreditava em mim. Então, depois que eu conheci Deus, depois que eu conheci Jesus, tudo mudou. Tudo mudou. Então, nós sempre vamos ter essa pergunta no nosso coração. Nossa, mas com tudo isso que eu passo,
tudo isso, toda essa dificuldade, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho um carro, eu não tenho isso e aquilo, eu não posso fazer isso, eu não posso ser isso. Mas o destino de Jefité empurrava ele para o caos, não é mesmo? Se nós olharmos e formos seguir uma linha de raciocínio de como começou a história de Jefité até o final, mas se você pegar só o início, você vai ver que se seguir a linha de que Jefité foi expulso e tal, e tal, e tal, e tudo aquilo que eu já falei para vocês, ele seria, ele estava destinado àquilo. Mas nós podemos pensar em todos os motivos, como eu já falei para vocês. Mas diante da cruz de Cristo, diante daquilo que Deus fez por nós, diante daquilo que Jesus fez por nós, o alto preço que Ele pagou por nós, todos os motivos que você pode me dar, que você pode listar da sua vida, todos são destruídos diante da cruz de Cristo. Deus, Ele já venceu as nossas dores, Deus já carregou sobre si a nossa vergonha. Deus, Ele passou por tudo, Jesus passou por tudo naquela cruz para que nós estivéssemos aqui hoje, livres de toda amarra, livres de toda corrente que pode nos prender, livres dessa falsa aceitação que o mundo pensa, que você acha que o mundo pode lhe dar, que você acha que só os seus amigos, que você só aceita na roda dos seus amigos do mundo, que você só aceita se você beber uma cerveja, que você só aceita se você ficar com aquele menino. Você é livre, você não precisa dessas coisas. O que você precisa é ter um encontro com Deus de palavras de vida eterna. Isso que o pastor falou está aqui na minha cabeça ainda. Se todos os motivos forem maiores do que Deus, há alguma coisa errada, eu não conheci esse Deus. Porque Deus é muito maior que tudo isso. O que Deus diz sobre mim é muito maior que tudo isso. Então, na verdade, o problema está em nós. Porque nós não podemos olhar para as circunstâncias. Essa é uma mensagem que a gente escuta muito, mas que a gente vive pouco. Porque na hora que a circunstância chega, a gente começa a olhar para ela. A gente não olha para Deus. A gente não olha para aquilo que Deus já falou com a gente. Eu tenho uma amiga que ela recebe muita palavra, de Deus, assim, muitas profecias. E aí eu fico, mulher, tu tem palavra para tu viver teus próximos 30 anos. Então, pode parar, entendeu? Então, fica relaxada porque tu tá de boa com a vida. Mas se essa minha amiga, ela parar para olhar para as circunstâncias dela hoje, ela não vai acreditar nessas palavras. Porque as circunstâncias dela hoje diz que essas palavras não vão se cumprir. Mas quem foi que disse para ela que vai se cumprir? Foi Deus. Então, se essa minha amiga pegar e olhar, não, mas isso aí não vai se cumprir nunca, olha o jeito que eu estou aqui, olha a dificuldade que eu estou passando, olha a tribulação, não vai dar certo. Então, o nosso problema é para onde a gente olha. O nosso olhar precisa estar em Deus, o nosso olhar precisa estar nas coisas maiores. Nós não somos fracassados porque tivemos um fracasso. Jamais. Nós todos podemos um dia falhar. Eu falho quase todo dia. Todos nós falhamos, todos nós pecamos, todos nós temos essa tendência, de certa forma, ao erro, a tudo isso. Mas Deus, Ele transforma a nossa natureza pecaminosa em uma natureza de santidade. Deus, só Deus é capaz de fazer isso. Então, não se sinta um fracassado porque você não está conseguindo ser constante em Deus. O Jefferson falou sobre constância, que também falou muito comigo. Uma das maiores dificuldades do adolescente, eu acho que nem do adolescente, eu acho que todo cristão, é ser constante em Deus. Porque ser constante requer muitas coisas suas, requer muita fé, requer muita renúncia, requer você, requer sua morte. Então, na verdade, ser constante é o nosso maior desafio. E às vezes, quando a gente fracassa uma vez, quando a gente erra, quando a gente peca, a nossa tendência é se mergulhar naquilo e, não, se eu já estou na merda, vou me sujar mais. Se eu já estou aqui, eu vou continuar aqui. Deus não está nem aí para mim, olha, até rimou. Então, a nossa tendência é essa.
Mas Deus, Ele tem sonhos para nós. Deus tem planos, projetos, para mim e para você. E tudo vai depender como eu reajo às circunstâncias. Tudo vai depender como eu reajo às dificuldades. Ninguém está aqui isento de passar por dificuldade, não. Ninguém aqui, se você está, você já vai para o céu, porque eu não sei o que é. Mas todos nós aqui temos nossa luta. Eu posso ter uma luta, o Yuri pode ter outra, a Ana Valéria pode ter outra, mas cada um aqui não é perfeito. Mas o bom do Evangelho é que ele nos dá essa esperança de que nós podemos buscar essa perfeição. Não que nós somos perfeitos, mas a santidade é isso. Não é você ser santo constantemente. É você ser alguém que luta pela santidade todos os dias. Então, o que vai depender do que Deus vai fazer na minha vida é como eu respondo a Ele. Então, o que Deus faz na minha vida não é medido pelos meus fracassos, não é medido pelas minhas... O que vai medir o que Deus vai fazer na minha vida é a resposta que eu dou para Ele. E por isso eu queria que hoje você olhasse para dentro de você e entendesse que você é maior do que tudo isso. Que você tem um valor que Deus colocou dentro de você que é maior do que tudo isso. Que Deus ele tem um amor tão grande por você que é capaz de você suportar qualquer dor. Qualquer dor não consegue mais ter tanta força quando nós abraçamos o Senhor. Sabe quando você dá aquele abraço assim, que você gosta de abraçar aquela pessoa, e você se sente assim, tem um abrigo ali? Esse é o abraço de Deus. E nós não podemos correr para o abraço do mundo. Nós temos que correr para o abraço de Deus. Porque o abraço do mundo, ele pode trazer prazer momentâneo. Mas aquilo ali é só mentira. Aquilo ali é só falsidade, porque o abraço de Deus, ele nos faz enxergar outra dimensão. Nos faz enxergar além de tudo isso. Antes de termos, como eu já falei, nosso pai, nossa mãe, antes de termos tudo isso, eu sou líder. E antes de eu ser líder, eu sou a rasa. Falha e que busco todo dia vencer o que eu preciso vencer. Mas se Deus tirasse hoje, eu falo isso com todo o temor do mundo, se Deus tirasse hoje minha liderança, tirasse minhas meninas, pode tirar tudo, eu vou continuar amando esse Deus. Ai, eu vou chorar. Porque eu conheço esse Deus que me transformou. E eu não estou aqui na igreja por causa de título, ou porque eu posso servir o pastor Júnior, ou porque eu quero ser a futura pastora da Nova Aliança. Eu não estou aqui para isso. Deus pode me levar para qualquer lugar, mas eu vou continuar servindo a Ele. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei quem eu era. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Então eu não vou permanecer em Deus por causa que eu tenho uma rede, ou porque eu tenho uma célula gigante, ou porque eu tenho isso ou aquilo. Ou porque as pessoas me acham crente, ou porque eu sou isso. Líderes, por favor, não permaneça na liderança se você está na liderança só por causa disso. Porque no dia que Deus tirar isso de você, quem vai ser você? Porque no dia eu falo isso direto para Deus, Senhor, eu sou líder, eu amo ser isso. Eu acredito nos planos que o Senhor tem para a minha vida, mas se o Senhor tirar tudo isso, pode tirar qualquer título, ninguém vai me ver mais naquela igreja. Se o Senhor tirar tudo isso, sim, eu vou continuar te servindo do mesmo jeito. Porque eu não estou aqui por causa disso. Porque eu sei quem Jesus é. Eu sei o que Ele pode fazer na vida de alguém. E as meninas gostam de brincar comigo, né? Tu vive nos encontros, Raz, não sei o quê, todo encontro tu quer ir. Talvez eu nem estou liderando o encontro e eu vou, né? Eu falo, gente, pelo amor de Deus, você quer perder o que Deus vai fazer na vida de alguém. Gente, quando eu volto no encontro, eu volto assim renovada. Porque quando eu vejo
A pessoa chegando na sexta-feira lá, né? Quem já fez encontro sabe. Mas eu não vou contar spoiler, né? Porque talvez alguém aqui nunca fez. Mas eu fico fascinada quando eu vejo alguém sendo transformada por Deus. E isso vale a pena todos os dias. Eu renunciar todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu renunciar o pecado, eu renunciar minha carne. Todos os dias vale a pena para eu ver uma vida sendo transformada por Jesus. Todos os dias. Eu não vou desistir. Todos os dias da minha vida. Eu já falei, Senhor, se eu me afastar do seu caminho, pode me matar. E eu falo bem aqui no púlpito que eu não estou com medo, não. E eu falo para Deus no meu secreto, eu sei. E eu falo, Senhor, por favor, se um dia eu quiser me desbandear bem isso, né? Me desbandear para o mundo, ser o que eu era. Se você quiser saber minha história, eu conto para vocês no secreto, tá? Mas ser o que eu era, Deus, por favor, não quero ser mais isso. E às vezes eu falo para o Senhor, Senhor, nem sirvo mais para isso, você nem fazer mais isso. O que eu sei é vir para a igreja, sábado de noite é vir para a igreja, porque eu não tenho outro lugar para sair. O meu sapato. A menina gosta de brincar, que sábado eu não faço nada, só vivo consagração. Então, assim, antes de tudo isso, antes de qualquer outra coisa chegar na minha vida, eu vim para Jesus, né, nua, assim. E Deus foi vestindo roupas em mim. Deus foi colocando vestes em mim, foi colocando um vestido novo. Deus foi me renovando. Então, quando você perder tudo, quando você perder tudo que Deus já lhe deu, ou quando a promessa que Deus falou para você não chegar, você continua tendo Ele. E é isso que muda. Se a promessa que Deus fala para você, nossa, tu vai ser isso, isso e aquilo. Eu falo também isso para Deus. Eu vou ser uma pastora, vou ser uma missionária, não sei o quê. Senhor, se eu completar 80 anos e isso não chegar na minha vida, não importa, eu continuo tendo Ele. Não importa, eu continuo sendo dele. Vivendo o que eu tenho que viver todos os dias. Porque eu não estou no evangelho para me ser uma pastora. Eu vou ser porque Deus vai, em algum momento, assim como eu nunca pensei em ser líder. Nunca pensei. Na verdade, quando os pastores quiseram me levantar, eu falei, oh meu Deus do céu, nunca. Não acreditava em mim. Então, eu não estou aqui para ser, meu Deus do céu. E eu não falo isso para me exaltar também, não. Mas Deus sabe que isso, o que tem valor para mim é ter Ele, e isso é só o que importa. Então, antes de você ter alguma coisa, lembre, você tem Jesus. E é isso que vai mudar toda a sua vida. Toda a sua vida vai ser dirigida por isso. E quando eu passo por dificuldade, eu sofro como qualquer outra pessoa também. Eu choro, eu fico triste, eu desanimo. Mas eu me levanto. Porque Deus continua do meu lado e Ele não vai sair. Então entenda que Deus, Ele tem algo maior para a sua vida. A gente costuma ser presa fácil para as dificuldades, né? A gente costuma ceder muito para as dificuldades. É que nem alguém, vou dar um exemplo, alguém que é viciado em cigarro, né? Ele vive dizendo, nossa, eu estou morrendo por causa do cigarro. Eu tenho uma tia que é assim. Chego lá, ela, minha filha, eu estou morrendo por causa do cigarro. E não sei o quê, meu pulmão já não está prestando mais. E ela vai falando todos os motivos que ela vai morrer por causa do cigarro, mas ela não abre mão do cigarro. Então, às vezes nós somos assim. Quando nós estamos ali, né, vivendo e tal, na dificuldade, e nós não abrimos mão. E nós preferimos abrir mão de Deus porque nós estamos passando por algum problema. Ou se revoltar com Deus. Ontem eu ouvi, não precisa se revoltar com Deus, não, nem adianta. Nem adianta nós se revoltar com Deus, que a gente perde. Eu costumo falar para minhas discípulas assim, quando elas vêm falar, eu estou passando por isso. Eu acho que elas abusaram de falar isso, porque nos discipulados sempre falo isso. Aí eu falo assim, deixa eu te dizer uma coisa. Deus, Ele não está olhando só o teu amanhã, ou os teus 5 anos futuros, ou isso ou aquilo. Deus está olhando a tua vida.
O que eu passo hoje, Deus ele está me preparando para daqui 10 anos, para daqui 20 anos. Então, tudo que acontece na sua vida tem um propósito. Essa frase é clichê? Está sendo clichê, mas é a maior verdade que nós temos que viver. Se nós encararmos tudo que nós passamos pela nossa vida, boa ou ruim, como um propósito de Deus para nos levar a níveis maiores, tudo muda. Se eu encarar a dificuldade que eu passo em casa com a minha mãe e entender, nossa, se eu passar nisso aqui, daqui a alguns anos, alguém vai chegar para mim e dizer, Rasa, eu estou passando por isso e aquilo, eu já vou ter passado por isso. Eu vou ter alguma coisa para falar para aquela pessoa. Então, Deus ele está preparando você para a sua vida. Então, não venha com a desculpa de dizer, Rasa, eu sou tão nova, por que eu passo por isso? Rasa, eu só tenho 11 anos, eu só tenho 12 anos ou 15 anos, por que eu estou passando por isso? Eu não mereço isso. Talvez você não mereça. Mas o amor e o ensinamento que Deus tem para você é muito maior. E os sonhos de Deus. E por Ele acreditar tanto em você, Ele confia em lhe entregar algumas dificuldades para você vencer. Porque eu jamais vou vencer o medo de altura se eu não encarar ele, não é mesmo? Eu tenho medo de altura. Aí eu vou continuar dizendo, não, nossa, eu tenho medo de altura. Como é que eu vou vencer o medo de altura se eu não ir lá no negócio mais alto e fazer alguma coisa? Não tem como. Então eu só venço alguma coisa enfrentando aquilo ali. Você jamais imagina a sua vida sem nenhuma dificuldade. Como ia ser? Talvez você está aqui na igreja só por causa da sua dificuldade. Tá vendo? Deus já tem um plano aí. Então, tudo tem um propósito. E Jefité, como eu falei para vocês, quando ele saiu de casa, ele começou a andar com pessoas de má influência. E tudo. Jefité poderia muito bem ir se desmandear com aquele povo e pronto. Ele tinha toda a segurança ali de que ele poderia ser aceito naquela rodinha. Mas para ele ser aceito numa rodinha de má influência, ele precisava também fazer coisas erradas. Mas a Bíblia em nenhum momento disse que ele se tornou como eles. A Bíblia diz mais na frente que ele se tornou um juiz daquele povo. Então, Jefité jamais poderia ser um juiz naquela situação. Ele jamais poderia ir na frente de uma guerra naquela situação. Ninguém acreditava nele, nem os pais dele acreditavam nele, imagine, nem os irmãos, nem os da própria casa acreditavam nele. Mas ele tinha algo maior dentro dele, ele era valente e valoroso. Nós temos algo maior. Eu sou filha de Deus. Eu sou amada por Deus. Então, se nós deixarmos as verdades de Deus adentrar aqui, a nossa vida é completamente transformada. Aquela palavra, acho que foi semana passada que a pastora deu. Não lembro, acho que foi. Mas ela falou muito sobre isso. Às vezes, a gente deixa a intimidação, as mentiras que nos encontra diariamente na nossa vida, ser uma verdade. A gente é o único ser humano capaz de transformar uma mentira em verdade. Por que a gente faz isso? Sendo que as verdades de Deus são a única verdade verdadeira que nos liberta. A palavra de Deus diz isso. Jefité viveu o propósito de Deus e foi honrado mais na frente. No versículo... a partir do versículo 7... Não, a partir do versículo 5... fala que os próprios irmãos dele foram até ele convocar ele para estar à frente da guerra. Então você imagina, os que humilharam ele, os que desonraram ele, que expulsaram ele, que não deram nem crédito para o que ele era, mesmo sabendo que ele era alguém capaz de ser muito maior do que aqueles que eles pensavam, eles mesmos foram honrar Jefité por causa de uma dificuldade. Então você pode achar que as desonras que você passa, você vai viver isso pela sua vida toda.
Mas você não vai viver isso a vida toda. Porque Deus, Ele quer mudar a nossa história. Onde nós fomos humilhados, nós seremos exaltados. A gente usa muito esse versículo. Eu vejo vários memes. Quando é que os humilhados serão exaltados, Senhor? Né? A gente vê. Mas os humilhados serão exaltados. Aqui, Jefité foi exaltado na área que ele mais foi humilhado. Ele se tornou um líder de excelência. Ele se tornou alguém que ninguém acreditava. Então, Deus tinha um destino muito maior para ele do que aquilo que talvez ele imaginou quando ele saiu de casa. Agora, você imagina o tanto de pensamento negativo que Jefité pensou quando ele saiu da casa dele. Eu não sei como é que esse rapaz não se matou. Porque ele teria desculpas suficientes para tudo isso. Então, aprendemos que o passado de uma pessoa não impede o que Deus vai fazer na sua vida. Você pode ter o passado terrível. Você pode ter pecado ontem à noite. Você pode ter pecado hoje de manhã. Mas tudo já é passado para Deus. E se agora, nesse momento, às 19h18, você tomar uma decisão ao lado do Senhor, tudo muda. Deus é capaz de esquecer os seus pecados. Ele lança no mar do esquecimento. E diz que tem um projeto, um plano para a sua vida. Então, no versículo... em 1 Coríntios 2:9 fala assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mesmo ninguém jamais imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É difícil acreditar nessa verdade, é difícil acreditar nesse versículo. Porque é mais fácil nós seguirmos o que a nossa mente, o que a terra, o que as pessoas dizem. Nós damos mais valor para o que as pessoas dizem do que o que Deus diz sobre nós. E nós não podemos fazer isso. Nós precisamos correr para Deus e não correr de Deus. Ele é a única saída para tudo. Você pode estar achando que você está vivendo um labirinto que não tem saída. Eu não sei mais o que fazer na minha vida. Eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais para onde ir, eu não sei o que fazer. Mas se você olhar direitinho, você vai encontrar uma porta. E essa porta é Deus. Se você se entregar mais um pouco, se você se render mais um pouco, se você deixar a sua carne de lado mais um pouco, Deus pode fazer muito na sua vida. Às vezes a gente acha que o nosso às vezes a gente acha que o nosso pouco é muito pouco para Deus. Mas o nosso pouco é muito para o que Deus quer fazer na nossa vida. Não queira correr uma distância de 10 quilômetros se você não correu nenhum. Comece do início. Comece renunciando o que você tem para renunciar hoje. Que lá na frente Deus vai fazer. E 1 Coríntios 1, versículo 27 diz assim: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. E escolher as coisas escolher as coisas que para o mundo são fracas para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas que para o mundo são humildes e desprezadas e sem valor, para destruir as coisas que para o mundo têm valor. Eu me identifico demais nesse versículo. Deus escolhe você sendo doidinho do jeito que você é. Sendo assim errado, desastrado. Gente, eu me acho tão desastrada que parece que eu não sei fazer nada. É forte. Mas Deus me escolheu. E Deus, Ele escolhe você do jeito que você é. Com as suas limitações, seu jeito estranho de ser. Tem gente que é estranha aqui. Mas Deus, Ele escolheu você do jeito que você é. E não tenha vergonha de ser quem você é. Tenha vergonha de ser o que o mundo diz e reafirma que você é. Tenha vergonha de ser falso e usar máscara quando você sai dessa porta. Tenha vergonha de fazer isso. Mas não tenha vergonha de vir para a igreja ou de você entrar no seu quarto e expor as suas vergonhas para Deus. Expor a sua fraqueza para Deus. Porque o único que pode te fortalecer é Deus.
Não é ir para um bar, não é ir para um show, não é isso ou aquilo. Ou ter um namorado. Porque se você quiser um namorado para lhe completar, meu filho, eu sinto muito que você não... Essa não é a saída. Se você ainda não é suficientemente em Deus, Deus não vai confiar algumas coisas para você. Então, Deus, ele sabe o fim antes do começo, né? Então, por Deus saber o fim antes do começo, ele permite que essas coisas aconteçam na nossa vida. E eu amo a frase que o pastor Júnior também fala. Ah, se você soubesse. Eu amo falar isso lá em casa também, quando eu estou num momento assim de dificuldade. Ah, se eu soubesse, meu Deus do céu, o que Deus tem para mim amanhã, eu não erraria em algumas coisas hoje. Ah, se eu soubesse que daqui 1 ano, ou daqui 10 anos, eu seria isso ou aquilo, eu não teria abrido mão de algumas coisas hoje. Às vezes, como Judas, né? Trocou Jesus lá por poucas moedas. Às vezes, por pequenas coisinhas, você é capaz de trocar Jesus. Mas Deus se agrada quando ninguém está vendo, mas você renuncia àquilo ali, por amor a Ele. Então, o que eu quis trazer hoje para vocês nessa mensagem foi que Deus, ele tem um destino para você. Deus, ele tem um plano para a sua vida, que é maior do que todas as dificuldades, que é maior do que o que você passa na sua casa, que é maior do que tudo isso, do que os sonhos que você tem, do que os projetos que você tem na sua vida, que você quer conquistar. Então, dê valor para aquilo que realmente tem valor. O evangelho é de graça, mas nós não podemos permanecer em Deus vivendo assim de graça. O evangelho, ele requer renúncias. Mas tudo isso por amor a Ele. Então, o que vai determinar a sua vida, o seu futuro hoje, é como você vai reagir diante de tudo isso. O que você vai fazer com aquilo que você aprendeu, de tudo isso que você ouviu aqui no culto, do que sua líder fala para você, ou de que o seu amigo ou pastor fala para você. Você prefere o que o mundo afirma ou o que Deus fala sobre você? Deus, ele jamais, eu jamais estaria aqui hoje se não fosse Deus. Jamais. Eu nunca pensei que estaria aqui, na verdade. Mas Deus, ele acredita nessas pessoas como eu, desacreditada. Deus acredita nessas pessoas como eu, desmantelada. Como eu, assim, estranha. Mas Deus, ele me vê com outros olhos. E se é o que está faltando no seu coração a esperança, Deus, ele tem uma porção de esperança para você hoje. Se o que está faltando para você é ânimo, Deus tem ânimo para você hoje. Se o que está faltando para você é constância, Deus tem constância para você hoje. Mas tudo isso, Deus sempre teve e vai ter. Sempre teve e vai ter. Mas o que vai determinar é como eu vou reagir. É qual a resposta que eu vou dar para Ele. Então, o que o Jefferson falou, o evangelho ainda te motiva? Líderes, o evangelho ainda te motiva? Porque se for só uma pessoa que te motiva dentro da igreja, tem alguma coisa errada. Se você vem para a igreja por causa de uma menininha bonitinha, ou por causa de um menino bonitinho, ou por causa disso, ou por causa que o pastor, ou porque o Alisson canta bem, tem alguma coisa errada. O que realmente tem que me motivar é o evangelho, é Jesus. Então, se imagine hoje nu de tudo aquilo que você adquiriu nesse tempo. Se enxergue hoje sem nada disso. Sem nenhum título, sem nenhuma... Se enxergue hoje como você é. Se enxergue hoje como Deus vê você. E Deus, ele espera uma resposta de que quem você vai ser se tudo que você tem lhe for tirado. Você vai continuar servindo Ele da mesma forma?
Se o que você pede para Deus não acontecer, você vai continuar amando Ele da mesma forma? Ou você vem para a igreja só por causa das bênçãos que Ele pode lhe dar? Porque no dia que as bênçãos foram maior do que o abençoador, tem alguma coisa errada. Deus, Ele está aqui. E o que o pastor Júnior também sempre fala. Nós precisamos ser intensos. E muito inteligente quando Deus está num lugar. Nós temos que sugar de Deus, porque Ele está aqui. Então, se Jesus está nesse lugar, eu falei uma vez na célula para as meninas, gente, quando vocês vieram para a célula, ou quando vocês foram para o culto, não fica de olho aberto, ou não fica... Não estou dizendo que você não pode olhar de olho aberto, por favor, me entenda bem. Mas não fica dispersa, ah, meu Deus, Senhor. Se Deus está aqui, reage. Abre teu coração. Não culpa a Deus porque você chegou aqui chorando ou triste por causa de alguma coisa. Se Deus está aqui nesse lugar, suga de Deus, porque Deus está aqui. Você quer encontrar Deus aonde? Ele está dentro de nós. Então eu queria que vocês aproveitassem esse momento aqui, que é único. Vocês podem vir sábado que vem, para o culto, novamente. Mas não vai ser do mesmo jeito que está sendo agora. Então aproveite cada momento da sua vida como se fosse o último. Aproveite esse culto e dê uma resposta para Deus. E eu queria que você se levantasse agora.